Foi-lhe ensinado quão infantil e limitada é a noção de um mundo tridimensional e a infinidade de direções existentes além das direções conhecidas. Embora a maioria das impressões se traduzisse em palavras para Carter, ele percebeu que estava numa região de dimensões além das concebíveis para o olhar e o cérebro do homem. A região das Dreamlands faz parte de um conjunto de histórias de Lovecraft conhecido como o Ciclo do Sonho. É uma realidade alternativa que só pode ser acessada por meio dos sonhos. Bem-vindos ao Explorando os Segredos Mistérios. Hoje iremos falar sobre A Procura de Kadaf, do escritor americano de horror H.P. Lovecraft. Está preparado? Então rola o trailer. A Procura de Kadaf. A Procura de Kadaf é uma novela do escritor americano H.P. Lovecraft, iniciada provavelmente no outono de 1926. O rascunho foi concluído em 22 de janeiro de 1927 e permaneceu sem revisão e não foi publicado em sua vida. É a mais longa das histórias que compõem o seu ciclo de sonhos, e o mais longo trabalho de Lovecraft com o protagonista Randolph Carter. Junto com seu romance de 1927, O Caso de Charles Dexter Ward, o conto pode ser considerado uma das conquistas mais significativas daquele período de escrita de Lovecraft. A história combina elementos de terror e fantasia na forma de um conto épico que ilustra o alcance e a maravilha da capacidade da humanidade de sonhar. A história foi publicada póstumamente pela Arkham House em 1943. O conto que dá o título ao livro é também o primeiro e o mais longo da coletânea. A Procura de Kadaf narra a história da empreitada de Randolph Carter no mundo onírico em busca de uma maravilhosa cidade, com a qual havia sonhado por 3 vezes, mas os deuses a esconderam dele para que nunca mais a visse. O conto passeia pelo fantástico mundo criado por Lovecraft, com suas cidades incríveis e personagens complexos como o caos rastejante Nyarlathotep. Celefais, o segundo conto do livro, relata a história de Kuranes, um escritor que vivia em busca da beleza que encontrou no mundo onírico de seus sonhos. Em A Chave de Prata, Lovecraft volta a falar do personagem Randolph Carter, agora com 30 anos. O conto mostra um Carter que passa a perder a capacidade de sonhar até que em um sonho seu tio-avô Edmund Carter lhe fala de uma caixa com uma chave e então a aventura começa e acontece alguma coisa muito estranha e incrível com Randolph. No conto, através dos portais da Chave de Prata, o escritor relata a estranha reunião em que se definiria o que fazer com os bens de Randolph Carter, desaparecido há alguns anos. Neste contexto, surge um estranho indiano, Swami Chandraputra, o qual relata a jornada de Carter depois do portal da Chave de Prata. O conto é sensacional, desprendendo-se do tangível e nos conduzindo a um final inusitado. Já em A Nau Branca, Lovecraft relata a história de Basil Elton, guardião do farol do Cabo Norte. A história é focada no personagem principal e o homem barbado que comandava a Nau Branca. O conto A Estranha Casa Entre as Brumas talvez seja o conto mais assustador do livro. Ele fala de uma estranha casa que ergue-se num penhasco além de Kingsport, que é coberto por uma bruma, mas ninguém jamais foi até aquele lugar, apesar de se ouvirem sons ali à noite. Então, o filósofo Thomas Olney decidiu ir até lá, e aí encontrou o inominável horror Lovecraftiano. Lovecraft incluiu elementos e personagens de histórias anteriores, embora nem sempre sejam retratados de forma consistente. Randolph Carter tem a habilidade de entrar nas Dreamlands, uma dimensão alternativa acessível através dos sonhos. Ele também aparece em várias outras histórias de Lovecraft. Ele é modelado tendo como características o próprio autor e representa suas opiniões filosóficas.
Richard Upton Pickman aparece como um ghoul. O personagem apareceu pela primeira vez em O Modelo de Pickman, de 1927, no qual ele ainda era um artista humano vivo. Ele teria desaparecido com a cópia de sua família do Necronomicon em 1926, no conto de Lovecraft A História do Necronomicon. O sacerdote Atal aparece como um menino e um jovem em 2 contos anteriores, Os Gatos de Uther, de 1920, e Os Outros Deuses, de 1933, respectivamente, que descrevem completamente os lugares e os eventos aludidos no conto. Nyarlathotep, o caos rastejante, é frequentemente mencionado nos contos do Cthulhu Mitos de Lovecraft, mas sua aparição aqui é a única vez durante a qual o deus interage significativamente com qualquer um dos personagens humanos de Lovecraft. Nyarlathotep também aparece no ciclo do soneto Os Fungos de Yuggoth. Nodens, um deus ancião, também é descrito em um conto de Fritz Leiber. Kuranes foi apresentado no conto Celefais, de 1920, como uma pessoa que abandonou sua vida terrena em favor das Dreamlands. As Dreamlands são aparentemente divididas em 4 regiões. A oeste contém as etapas do sono profundo, acessados através da Cavern of Flames, e a Floresta Encantada, pelo qual muitos entram nas Dreamlands. Outros pontos de interesse incluem o porto de Dilatlin, uma das maiores cidades das Dreamlands, a cidade de Ultar, onde nenhum homem pode matar um gato, a cidade costeira de Hlanit e a capital comercial do deserto, Ilarnek. Aqui, na região oeste, está a lendária terra de Minar, cujas pedras cinzentas são gravadas com sinais e onde se erguem as ruínas do grande Sarnath. Ao sul é o lar da ilha de Oriab e das áreas conhecidas como os Reinos Fantásticos, descritos no conto O Navio Branco. O leste é o lar dos Celefais, uma cidade sonhada pelo monarca Kuranes, o maior de todos os sonhadores registrados, bem como das perigosas Terras Proibidas. O norte é o local do temido Planalto de Leng, lar das aranhas comedoras dos homens e dos homens de Leng, semelhantes aos sátiros. Outros locais incluem o submundo, uma região subterrânea sob as Dreamlands, habitada por vários monstros, a lua, acessível através de um navio e habitado pelas bestas lunares semelhantes a sapos, aliadas a Nyarlathotep, e Kadaf, um enorme castelo no topo de uma montanha que é o domínio dos deuses da Terra dos Sonhos. O conto parece ter sido influenciado por Vathek, um romance de 1786 escrito por William Thomas Beckford, que é similarmente uma fantasia exótica escrita sem divisões de capítulos. Críticos sugerem que o conto é uma segunda tentativa para completar o romance abandonado intitulado Azathoth. Robert Price argumenta que um modelo mais direto para o conto é fornecido pelos 6 romances relacionados com Marte, Barsoom, escrito por Edgar Rice Burroughs e que foram publicados em 1927. Nota-se, no entanto, que há pouco em comum entre John Carter, um clássico herói de ação notável, guerreiro e salvador de princesas, e Randolph Carter, uma figura melancólica, quieta e contemplativa. H.P. Lovecraft faz uma literatura de estilhaços. Seus contos são curtos, como foram breves seus momentos tranquilos em seus 47 anos de vida. A Procura de Kadaf não é diferente. O universo fantástico de Lovecraft está todo ali, em 6 contos longos de uma narrativa entorpecente. A cada história, o mundo do autor vai mostrando suas características, roubadas sem nenhuma vergonha das lendas árabes e gregas. Os contos curtos não permitem rodeios. O leitor cai direto nos instantes mais assustadores. E é aí que entra o toque de mestre desse escritor de terror americano. Cidades, cenários e personagens se intercruzam na sucessão dos contos. A leitura de vários deles, sem interrupção, oferece um prazer a mais. E embora você possa confundir alguns nomes, o leitor vai participando cada vez mais de um universo de deuses caídos na Terra, lugares lúgubres e provações de homens em busca de esperança. Na prosa de Lovecraft, praticamente não existe o herói, aquele que reage diante do perigo. Os protagonistas são rapidamente transformados em vítimas. Enquanto outros autores dão ao leitor a questão: conseguirá o personagem vencer?
Lovecraft só tem a oferecer a pergunta por quanto tempo ele ainda resistirá antes de sucumbir.